E aí, professora, tudo bom? E você, professor, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu vou esclarecer uma dúvida que é muito recorrente nos cursos de capacitação que eu realizo, que é um estágio meio esquizogônico que alguns cursos têm, que parece que existem duas personalidades distintas. Eu sou Paulo Marcondes, especialista em educação das profissões da área da saúde, e este é o podcast número 5 da série do Professor Engajado. E o tema de hoje é: dou aula num curso com método tradicional e métodos ativos. Como conciliar os dois? E eu queria começar esclarecendo uma confusão que é comum entre os professores. Primeiro, as pessoas não conseguem identificar direito o que é o método tradicional. E depois, se é possível conciliar os dois tipos de método ou as duas estratégias. Para o tema de hoje, é importante a gente deixar claro o que é o método tradicional para que não haja uma confusão do método tradicional com o que são métodos ativos. Essa confusão ela é muito comum, porque as pessoas não estão acostumadas a refletir sobre o que elas fazem. Elas vêm de uma longa tradição da era medieval, como eu tenho cansado de dizer, você já deve estar até cansado de ouvir isso de mim, que o método de ensino que nós conhecemos, tradicional, em geral, ninguém questiona, estamos tão acostumados com o método tradicional que ele parece que é o único que existe, é o único que dá certo. E não é verdade isso. Os métodos ativos estão aqui para mostrar exatamente o contrário e as pesquisas mais recentes estão aqui para mostrar o contrário para a gente. O método tradicional, então, é aquele método, como você já deve saber, centrado no professor e que faz com que o aluno adquira, na verdade ele não adquire, ele vai simplesmente sendo um repositório de informações que o professor vai falando em sala de aula. E o aluno vai ter que decorar aquelas informações. Quanto mais ele decorar, quanto melhor ele decorar, melhor é para ele nas provas que o professor vai fazer, pedindo só as informações que foram dadas em aula ou que devem ser lidas nos livros. Esse é o ensino que nós todos estamos acostumados. E esse é o ensino que eu estudei desde o início da minha formação e você também deve ter estudado. Alguns dos nossos jovens hoje já estudam em escolas com outros métodos. Conheço várias crianças que estudam em escolas Waldorf, por exemplo, escolas com currículo problematizador também. Isso no ensino infantil está cada vez mais comum. E os métodos ativos nessa história? Como você também já deve estar careca de saber, os métodos ativos são aqueles métodos onde eu inverto essa equação dos métodos tradicionais. Ou seja, eles não são mais centrados nos professores, eles são centrados nas necessidades dos estudantes e eles também não requerem que o estudante fique decorando as coisas. Eles querem mais do que isso. E eu acho que é interessante a gente partir para entender a diferença entre esses métodos. Comecei a colocar para você que o método tradicional ele é único e os métodos ativos são vários métodos diferentes. Cada um é baseado num conjunto de teorias educacionais diferentes. Eles têm princípios educacionais um pouquinho diferentes um do outro. Não são tudo a mesma coisa. E também eu queria deixar muito claro para você que não existe só o PBL. O PBL é um dos métodos que pode ser usado. Ele é provavelmente o método mais famoso, o método que se faz mais marketing no Brasil, mas ele não é o único que funciona e não é a única solução que nós temos para aplicar métodos ativos numa escola. Você já deve ter percebido que uma das diferenças é a centralidade do processo. O processo é centrado nas necessidades dos alunos, quando é métodos ativos, ou nos desejos do professor, quando é o método tradicional. Quem decide o que vai ser aprendido, o nível das coisas que vão ser trabalhadas, ou é o professor, ou será de acordo com as necessidades dos alunos. Essa é uma confusão
que várias pessoas fazem também. Não é o aluno que decide o que ele vai aprender. Não é o aluno que decide se esse conteúdo é importante ou não. Mas sim, ele vai ter que estudar aquilo que é necessário para que ele se desenvolva profissionalmente. Então, o nível, a profundidade do estudo, a abrangência do estudo vai ser, por exemplo, para um aluno, para sanar algumas deficiências de coisas que ele nunca estudou. Para outro aluno que já estudou aquele assunto anteriormente, eu posso vir a estudar outras questões, outros enfoques daquela mesma temática. Nos métodos ativos, o professor ele não é mais o único detentor da informação. Ele não é mais a única pessoa que sabe dentro da sala de aula. Nos métodos ativos, eu tenho que respeitar o conhecimento prévio dos alunos. Eu tenho que respeitar a história de vida desses alunos. Eu tenho que respeitar as tradições, a cultura que esse aluno traz para dentro da sala de aula. Nos métodos ativos, eu vou trabalhar de acordo com as necessidades dos estudantes para o desenvolvimento das competências daquela categoria profissional, daquela profissão. Utilizar ou não os métodos ativos, utilizar o método tradicional, também tem a ver com a forma que nós trabalhamos os conteúdos dentro de um curso. Dentro do modelo tradicional, eu normalmente trabalho os conteúdos de uma única disciplina. Eu pego uma temática e aprofundo tremendamente aquela temática, como se todo aluno tivesse que ser um ultra especialista naquele tema. Então, por exemplo, no começo de um curso da área da saúde, temos a bioquímica. Todo professor de bioquímica quer que o aluno saiba tanto quanto ele, às vezes mais do que ele. Não necessariamente um professor de bioquímica domina profundamente todos os conteúdos da bioquímica, mas ele vai exigir que todos os seus alunos saibam mais do que o maior livro de bioquímica, ou saibam de cor o maior livro de bioquímica que existe na biblioteca. Já nos métodos ativos, nós procuramos trabalhar os conteúdos de uma forma integrada entre as disciplinas. Não é simplesmente misturadas, não é simplesmente justapostas, mas é realmente integrada. Então o aluno vai ter que aprender para solucionar problemas, para aplicar na sua vida prática, para aprender a tomar decisões na área profissional que ele escolheu. Então, o conceito, por exemplo, de bioquímica estará atrelado a um conceito de farmacologia, a um conceito de fisiologia. E ao aprender tudo de forma integrada, o aluno será capaz de aplicar isso muito melhor na sua vida profissional. Esta é uma grande diferença entre os currículos tradicional e por métodos ativos. A capacidade que o aluno tem de integrar os conhecimentos para resolver os problemas da vida real. É muito mais difícil você pegar aquele conhecimento todo de uma área temática e agregar aos conhecimentos das outras áreas temáticas para você resolver um problema. Cada um de nós deveria fazer individualmente. Nos métodos ativos, isso é feito em conjunto pelo grupo de alunos e professores. E você deve estar se perguntando aí, professora, qual a vantagem de eu usar métodos ativos, então? Porque já sei usar método tradicional, todo mundo já usou, meu tataravô já aprendeu desse jeito. E por que eu vou ter que usar? Na verdade, aprendi essa semana. Meu decavô, uns 300 anos atrás, já aprendeu desse jeito. Aliás, o decavô dele, provavelmente há 600 anos atrás, já aprendeu desse mesmo jeito. Provavelmente o decavô do meu decavô já aprendeu desse jeito. Se eles foram à escola, obviamente, porque nem todo mundo naquela época ia à escola. E para recapitular, então, depois do parênteses, você deve estar se perguntando por que é uma vantagem trabalhar com métodos ativos. A primeira que eu vejo é que o aluno, desde o processo inicial do curso, ele já está voltado à sua prática profissional.
não é que ele está agindo como um mini profissional, não é que ele está fazendo coisas profissionais, mas ele já está estudando voltado à prática profissional futura. Então ele já está se acostumando com a vida daquele profissional, com as decisões que aquele profissional vai tomar. Outra questão é que ele já está integrando os conhecimentos. Desde o início, desde a sala de aula, ele já está integrando a fisiologia, a anatomia, a patologia, a clínica, as áreas de especialidade daquela categoria profissional. Então, o processo de aprendizagem já é integrado. Uma terceira vantagem, que provavelmente está embutida na primeira, que é o aprendizado daquela profissão. Desde o momento de sala de aula, aquele aluno já está trabalhando voltado às ações que ele fará quando se formar. Você deve saber que nos cursos tradicionais, o aluno vai a campo, vai para a prática profissional no último ano do curso. Isso é muito pouco. Eu pego, por exemplo, um curso de 4 anos, o estágio obrigatório é no último ano. Em alguns cursos é depois de formado ou extracurricular. Isso não é correto. O correto é você sempre trabalhar voltado àquela ação profissional, aquelas ações que o aluno terá que fazer quando se formar. Por isso que com os métodos ativos, os alunos são melhores formados, eles já estão adaptados à vida profissional. E você ganha foco, e você ganha profundidade. Como dizia antigamente também, você ganha mão, porque os alunos já têm mão, já aprenderam. Aliás, esta é uma outra grande vantagem dos métodos ativos. Como nós não trabalhamos somente o conhecimento, são trabalhados também as atitudes e as habilidades psicomotoras, o aluno realmente tem mais mão, tem mais perfil, tem mais pegada de profissional, porque ele está trabalhando isso desde o início, está sendo cobrado, está sendo avaliado por isso desde o início da sua formação. Agora que você já sabe um pouco mais sobre as diferenças entre o método tradicional e os métodos ativos, você deve estar se perguntando, mas o método tradicional é assim tão ruim? Por que ele é tão ruim? E eu vou te falar. Ele formou a gente. Eu sempre digo que o método tradicional, para minha geração, para gerações que vieram antes de mim, ele era como o purgatório do Dante. Você tinha que passar por ele para se formar. Como eu já ouvi falar em muitos estados no Brasil, o aluno paga aquela disciplina, como se eu pagasse uma penitência. Ah, você pagou a anatomia, então você já passou por ela, você pagou a clínica médica, você pagou a odontopediatria, então agora já estou livre dela, não preciso estudar isso aí nunca mais. Essa era a sensação. Na verdade não é assim, eu preciso desse conhecimento para minha formação profissional. Obviamente eu não preciso desse conhecimento aprofundado como um especialista para minha formação profissional. Eu preciso desse conhecimento como um generalista. E ele é danoso porque eu gasto muito tempo sem preparar o estudante para a vida profissional generalista que ele terá e fico tentando fazer com que ele seja a junção de dezenas de especialistas, que ele nunca será. E aí ele não vai guardar toda essa informação, ele não vai ter toda essa capacidade de realizar tarefas em todas essas áreas, como os especialistas são. Senão eu teria que fazer um curso de graduação com dezenas de anos. E não é isso que acontece, eu preciso de uma formação relativamente rápida na vida da pessoa. Uma outra questão que vem sempre em processos de capacitação que eu participo, nos cursos que eu tenho dado, é se o método ativo é realmente mais trabalhoso. Aliás, muitas das escolas que começaram a utilizar métodos ativos e não prepararam muito bem os seus professores, reclamam que o método ativo é muito mais trabalhoso. Isso é verdade em parte, porque os métodos ativos são uma atividade nova para os professores. Então eles têm que aprender a utilizar
Eles têm que ser guiados, supervisionados pelo processo inicial, até eles aprenderem de fato a usar, ter uma autonomia para usar, e tem que recriar todos os seus processos educativos. Tem que recriar todas as aulas. Então ele provavelmente dá trabalho no início. Ele dá mais trabalho de planejamento. Provavelmente você planejava suas aulas de uma forma muito fácil. Como? Você fazia um slide PowerPoint. Ou, menos do que isso, você fazia um resumo e ia para a sala de aula. Ou já havia até professores que não faziam nada. Chegavam na sala de aula, perguntavam para os alunos que sentam ali na frente, qual é o tema de hoje? A pessoa falava e ele falava o que ele queria, da cabeça dele, da experiência dele, sem ter preparado, de improviso. Eu tenho falado, e você já deve ter percebido, que eu tenho usado sempre métodos ativos, no plural. Por quê? Porque são vários os métodos que existem e sempre estão sendo criados novos métodos. As teorias de educação evoluem e a partir dessas teorias, alguns pesquisadores criam novos métodos de ensino-aprendizagem. Então, não existe um único método, não existe um método único que dá certo em todas as situações. Assim como não existe um método único usado num currículo inteiro. Algumas pessoas têm falado sobre o PBL, acham que o PBL resolve tudo. Não, eu sou um fã do PBL. Desde que eu fui na Universidade McMaster e vi na ação como os estudantes aprendiam, o quanto eles aprendiam a partir desse método, qual era a capacidade que esse método tinha de integrar os alunos dos diversos cursos da área da saúde numa única atividade, eu me encantei pelo método. Mas ele não é único. Existem outros métodos bons e existem outros métodos que podem ser utilizados em sala de aula. Inclusive, eu sempre digo que se você quiser começar a trabalhar com um método ativo e você não tem a governabilidade sobre o currículo, você pode usar o método da sala de aula invertida. Você pode usar o método da aprendizagem baseada em projetos. Não é o ideal, mas é o possível. A gente também tem que trabalhar com o possível. E por outro lado, a pior coisa que eu tenho visto é uma coisa que eu quero arrancar os cabelos e arranhar minha cara, que nem aquele gente vê aqueles loucos fazendo nos filmes de Hollywood, é quando eu estou num congresso e faço uma palestra e daí vem alguém no intervalo falar assim, eu vi a sua palestra e eu queria dizer que eu faço um tipo de PBL também e me explica o tipo de PBL que ele faz. Gente, eu já ouvi cada horror. Cada coisa desconexa, vocês não fazem ideia do que eu já ouvi. Veja como os grandes pintores fizeram na sua vida profissional. Eles aprendem a pintar de forma clássica. Nós temos que fazer como os grandes pintores fizeram. Uma vez viajando na Espanha, na cidade natal do Picasso, eu fui no museu e os primeiros quadros que ele pintava eram retratos clássicos da época. Só depois que ele aprendeu a pintar de forma clássica, que ele passou a fazer experiências e produziu cada vez e foi produzindo aqueles quadros que nós conhecemos. Mas os primeiros foram feitos de forma clássica. Estou pedindo, na verdade eu estou implorando para você fazer exatamente dessa forma. Aprenda a fazer muito bem feito o clássico, o PBL, a sala de aula invertida, da forma como o autor ou autores que criaram aquele método fazem, para depois, com a sua experiência, você mudar alguma coisa. Mas também mude por uma razão científica. Não mude porque é mais fácil, não mude porque você não entende aquele determinado passo. Mude porque é melhor executar desta outra forma, baseado em conhecimento científico. Faça pesquisas, teste variações, teste a efetividade das variações. Você que está me ouvindo e que ficou com vontade de implementar métodos ativos, deve estar se pensando, e como é que é a operacionalização disso? Como é que eu posso organizar a minha disciplina para implantar os métodos ativos? E aí eu vou te dizer que existem basicamente duas situações diferentes e até antagônicas, não é esquizogônica não, antagônicas ou opostas.
Uma onde você tem governabilidade sobre o currículo e a outra onde você não tem governabilidade sobre o currículo. Na que você não tem governabilidade sobre o currículo, geralmente quando você é professor de uma disciplina, mais especificamente quando você é o único professor daquela disciplina, você não tem governabilidade sobre o currículo, mas você tem governabilidade sobre a disciplina. Então você fechou a porta da sala de aula, você pode fazer o que você quiser ali dentro. Nesse caso, eu sugiro você usar métodos ativos mais simples, mais pontuais, como a sala de aula invertida que eu já citei aqui, porque você está usando dentro da sua aula, dentro do seu horário de aula, com os seus estudantes. Você pode aplicar esse método ativo sem precisar negociar no currículo, sem precisar negociar com os outros professores. Você executa ele sendo o único professor com os seus alunos. Numa situação onde você tem que negociar com outros professores, por exemplo, numa disciplina que tem vários professores, a questão já fica um pouco mais complicada e é necessário que você combine com todos eles, ou pelo menos com parte desses professores. E aí você vai definir as partes daquela disciplina onde você vai usar o método ativo de forma pontual também. Você pode usar a sala de aula invertida, você pode usar o TBL, você pode usar a aprendizagem por pares, existem vários métodos que você pode aplicar. E quando você tem governabilidade sobre o currículo, quando você consegue trabalhar de uma forma mais global no currículo, que é, por exemplo, se você é parte do NDE, ou se você é parte de uma comissão de reestruturação curricular. Nesse sentido, o curso todo, ou um módulo todo, um conjunto de disciplinas, vai escolher o melhor método e vai aplicar aquele método naquela área do currículo ou naquele eixo curricular. Então eu posso ter um eixo curricular que engloba vários semestres do mesmo curso, várias unidades, vários anos, várias fases, vários períodos, depende de como você chama isso na sua escola. Esse eixo pode ter um método único, ou ele pode ter ciclos. Num primeiro ciclo ele usa um determinado método, num segundo ciclo ele usa outro. O importante aí é você ter uma coerência, é você saber exatamente o que você quer atingir e exatamente o que você quer desenvolver nos seus estudantes. Isso é muito importante, essa coordenação do processo. E é muito importante que todos os docentes daquele conjunto estejam trabalhando junto, com a mesma finalidade, com o mesmo entendimento. Tenho falado aqui para você sobre as dúvidas que eu normalmente ouço nas minhas capacitações. Uma das que eu vi que me marcou bastante e achei muito interessante é que se existe alguma contraindicação para os métodos ativos. Se existe alguma situação onde o método ativo não é bom e é melhor usar o método tradicional. Eu sinceramente desconheço, mas eu posso imaginar uma situação onde seria péssimo você usar o método ativo, quando você não sabe usar. Põe uma arma na mão de alguém que não sabe atirar, vai dar um tiro no pé. Aqui é a mesma coisa. Os métodos ativos é o equivalente a uma arma muito boa que a gente pode usar para acabar com a ignorância dos estudantes, por exemplo. Tô brincando. Mas ele pode ser muito perigoso na mão do aprendiz de feiticeiro, de quem não sabe usar. Ele pode fazer mal para o estudante e, pior, ele pode criar imunidade contra aquele método. Eu tenho visto em algumas escolas, quando você fala, vamos usar o método X, daí todo mundo arrepia, porque já foi alguém lá no passado, tentou usar de uma forma completamente inadequada, sem saber o que estava fazendo, e não deu certo. É o problema de você tentar aprender sozinho às vezes. Você vai bater muito a cabeça antes de conseguir fazer o certo. É melhor você fazer bem feito. É melhor você usar o método ativo sabendo usar. Então não faça errado. Aí é uma situação onde eu desaconselho fortemente a você usar o método ativo. E aí você me pergunta, e por onde eu começo? Tem várias maneiras de começar. Uma maneira é você começar a procurar informação pela internet. Entrar no YouTube, entrar nas universidades que tem programas de capacitação docente,
gente começar a caçar informações por aí. Isso para mim é muito bom, por um lado, porque vai criar autonomia em você, vai criar uma aprendizagem em você. Por outro lado, é muito ruim. É muito demorado, é muito desestimulante. Eu sugiro que você não comece por aí. Uma outra forma que você pode começar é participar de eventos. Existem alguns eventos no Brasil e no mundo sobre métodos ativos. Existe, por exemplo, a PAN-PBL Association, que faz congressos anuais sobre PBL. É uma boa oportunidade de você participar. Alguns desses congressos são inclusive em países da América Latina e que têm sessões ou em português ou em espanhol. Existem várias associações focadas na educação dos profissionais daquela categoria. Uma terceira possibilidade é você participar de cursos de especialização, de doutorado, de mestrado, como, por exemplo, os que o Instituto Educator faz. O curso de especialização ou o curso de aprimoramento profissional também são oportunidades de você aprender. Você também pode ler livros específicos e procurar artigos específicos dos métodos para se aprofundar em algum método ou em algum aspecto da educação, como por exemplo a avaliação, ou a comunicação, ou o profissionalismo. Você não precisa aprender tudo, você pode aprender aquilo que é necessário para você melhorar o seu papel como professor neste momento.